Doença falciforme, você sabe do que se trata? Bom, é uma doença pouco conhecida pela população do Distrito Federal, mas atinge 1 a cada 1.000 nascidos aqui na região. Durante os últimos dias, o nosso repórter Gustavo Lúcio andou por Brasília, pelo Distrito Federal, para saber de histórias de pessoas que vivem com a doença falciforme. Ela é um tipo de anemia que altera os glóbulos vermelhos do sangue e impossibilita os pacientes de algumas atividades do dia a dia. A doença é dada pelo Ministério da Saúde como uma deficiência e pode ser diagnosticada já nos primeiros dias de vida de um bebê, por meio de um simples exame do pezinho, que é realizado na rede pública e particular aqui do Distrito Federal. Então vamos saber mais sobre a doença falciforme com essa reportagem de Gustavo Lúcio. Como não é divulgada nos meios de comunicação ou campanhas governamentais, a anemia ou doença falciforme ainda é pouco conhecida pela população do Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, a falciforme é uma mutação que acontece nos glóbulos vermelhos do sangue. A doença é hereditária que passa dos pais para os filhos. E aqui no Distrito Federal, a cada 1.000 bebês nascidos, um possui a doença. É uma doença genética, onde acontece uma alteração de uma parte da substância que está dentro do glóbulo vermelho. A alteração que essa hemoglobina mutada faz no glóbulo vermelho é transformar o formato do glóbulo vermelho numa forma em foice. O teste do pezinho é o principal exame para identificar a doença falciforme. Tanto este procedimento quanto o tratamento da doença são realizados de graça na rede pública de saúde do DF. Eu digo que o tratamento começa até ao nascimento, na hora que hoje nós temos um programa brasileiro público de fazer o screening ou a triagem da anemia falciforme desde o teste do pezinho. O tratamento começa ali, porque apesar da criança começar com a sintomatologia depois dos 3 meses de vida, na hora que nós detectamos que a família é imediatamente dentro da rede pública, inserida no programa de atenção integral, o que acontece? Ela já vai sendo informada sobre a doença. A falciforme impede os pacientes de fazer algumas atividades do dia a dia. O Carlos Eduardo tem 8 anos, mas para ele, mesmo com muitas dores, prefere a aula de educação física. E qual dia que você mais gosta de vir para a escola? Terça-feira. Por quê? Porque tem educação física. O dia a dia do Cadu é como qualquer criança normal. Faz de tudo, brinca, conversa, estuda. Só debilita ele um pouco quando está em crise. Fora isso, normal. As crises também atrapalham os pacientes na hora de conseguir emprego. Luana tem a doença e a única saída encontrada por ela foi o emprego público. É uma doença que eu não tenho como prever que eu vou ter crise. E normalmente as crises são de 3 a 5 dias, né, com repouso. E nenhuma empresa privada aceita que o trabalhador esteja encostado, esteja tratando da doença. O transplante de medula é realizado em vários países para curar a doença. No Brasil, este tratamento ainda é lento. Há quase 10 anos, Elvis conseguiu realizar em São Paulo e já percebe melhoras na saúde. Para mim, mudou a minha vida. E é uma pena que por enquanto, ainda não tenho mais pessoas transplantadas. Mas o que a gente tem pedido para o Ministério da Saúde, a gente, que eu falo, os médicos, o movimento social e uma gama de pessoas, as pessoas com falciforme, elas têm pedido é que incluam a falciforme no rol de doenças passíveis de transplante, para que a gente possa ampliar, porque eu fiz transplante em 2005, foi o segundo a fazer em Ribeirão. Hoje nós temos 32, ou seja, foram transplantadas 30 pessoas. Se a gente fizer um cálculo, dá pouco mais de 2 pessoas por ano. E a gente fica tentando entender por que de tanta demora para resolver essa situação.